Oswaldo Arthur Bradtke. Destaque da arquitetura moderna paulistana e brasileira. A obra de arquitetura não é um elemento isolado, e sim uma peça de um sistema existente ou a se formar, que, completado, deve ser um complexo harmônico e que, atravessando os tempos, se autentica, conta a cultura de uma época. Oswaldo Arthur Bradtke. Síntese de sua atividade profissional. Teve intensa produção residencial no estado de São Paulo, autor de mais de 1.500 projetos como arquiteto, urbanista e construtor. Desenvolveu projetos de variadas escalas: mobiliário de interiores, assentamentos urbanos, consultoria em planejamento urbano, equipamentos, edifícios residenciais, comerciais, educacionais e industriais, os quais marcam a paisagem de cidades por todo o Brasil. A obra de Bradtke é dividida em 3 fases: a eclética, quando trabalhou com Botti; a fase de transição para o trabalho sozinho, quando teve influência da arquitetura japonesa; e a fase modernista, em que teve a influência de Richard Neutra. Destacou-se sobretudo pelos projetos residenciais desenvolvidos através de pesquisas sobre novos tipos de coberturas, esquadrias, materiais e técnicas não convencionais, tornando-se exemplos máximos na área. Não se prendeu a soluções consagradas, buscou adequar a forma e os materiais às situações locais, segundo princípios da simplicidade que nortearam o seu trabalho. A experiência urbanística no Amazonas, ao lado das residências, marcam sua obra na história da arquitetura brasileira. Possui um livro dedicado à sua obra, com 2 edições: Oswaldo Arthur Bradtke, A Arte de Bem Projetar e Construir. Seus trabalhos foram publicados na Europa, Américas e Ásia, tendo sido intitulado como um dos principais arquitetos do século XX por John Peter, em seu livro The Oral History of Modern Architecture. Ainda estudante, sua proposta para o viaduto da Boa Vista, São Paulo, foi a vencedora do concurso. Viaduto com estilo Art Deco. Emprega-se na Companhia Mecânica e Importadora, empresa projetista e construtora da obra. Em 1933, criou uma sociedade com o arquiteto Carlos Botti. Projetaram e construíram mais de 400 residências no estilo eclético em voga, nos bairros Jardim de São Paulo, como Jardim América, bairro tombado atualmente, Jardim Europa e Jardim Paulista, com arquitetura eclética, experiência fundamental no campo da construção. A construtora Bradtke Botti começa a se afirmar, projetando e construindo inúmeras obras, sobretudo casas. Em 1940 é lançada a pedra fundamental do Grande Hotel Campos de Jordão, projeto Bradtke e Botti. Assina a ata da Assembleia Extraordinária de Criação do Sindicato Patronal dos Construtores do Estado de São Paulo, atual Sinduscom. 1950, projeta planos de urbanização para bairros novos, no Morumbi, com destaque para a urbanização do bairro Paineiras, no Morumbi, onde projeta inúmeras residências, entre as quais a sua, em 1951. Marco em sua trajetória profissional, menção especial na Exposição Internacional de Arquitetura da Primeira Bienal Internacional de São Paulo e a do amigo Oscar Americano, hoje Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, em 1952. Casas que se tornam famosas pela utilização de coberturas planas
e pela incorporação da paisagem na construção através de vazios, pérgolas e elementos vazados. 1951 a 1954 foi presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil de São Paulo. 1951 a 1956, Hospital Infantil do Morumbi. 1955, foi membro da Comissão do Quarto Centenário de São Paulo. Vence uma concorrência e é contratado pela Indústria e Comércio de Minérios S.A. (ICOME) para desenvolver o projeto de 2 núcleos urbanos no Amapá. Durante 5 anos, projeta os planos urbanos, as residências e todos os equipamentos necessários para as vilas de Serra do Navio e Amazonas, estudando os costumes locais, estabelecendo pequenas oficinas de elementos construtivos e desenhando mobiliários e objetos. Mobiliário projetado para as vilas Serra do Navio e Amazonas, no Amapá. Deixou 2 filhos, engenheiro-arquitetos, Roberto e Carlos Bratke, também destaques na arquitetura paulistana. Residência e estúdio do arquiteto no Morumbi. Marco na trajetória profissional do arquiteto, reconhecida como legitimamente moderna. O terreno possui quase 180 mil metros quadrados. A residência foi implantada no ponto mais alto do terreno, dando a impressão de pouso leve sobre o solo. O Partido Arquitetônico buscou relação harmoniosa entre arquitetura e natureza, fundamento ideológico dos bairros ajardinados de São Paulo. O projeto tirou partido do relevo natural e do cenário rochoso, possibilitando vistas diversificadas. Considerou a adequação do projeto ao solo existente para que não fossem necessárias grandes movimentações de terra. A vegetação natural foi enriquecida com árvores de copas altas para que não prejudicassem a vista. O imóvel consiste num volume prismático, retangular, horizontal, elevado 50 centímetros do solo, definido por linhas retas e módulos retangulares em planta e fachada, caracterizado por cheios e vazios que se alternam nas fachadas através de fechamentos, elementos vazados, varandas e jardim. A edificação possui estrutura modular com matriz ortogonal composta de 7 eixos estruturais transversais que marcam as fachadas frontal e de fundos, e 4 eixos laterais. Os pilares em concreto armado são articulados às lajes planas de piso e coberta, também em concreto armado. A leveza é obtida pela laje de piso elevada 50 centímetros acima do nível do solo, articulada à laje de coberta através da matriz modular de pilares verticais, formando peristilo na fachada frontal. O programa é composto de suíte do casal, 3 dormitórios, sala de estar e jantar, copa-cozinha, dormitório de serviço, área de serviço e garagem. Os fechamentos externos são feitos com paredes de tijolo maciço ou elementos vazados. Os fechamentos internos são feitos com divisórias de madeira com isolamento acústico. Pelo desnível do terreno, configura-se ainda um pequeno subsolo semiaberto por onde se dá, através de uma escada, o acesso à garagem e, através de outra escada menor, à área de serviços. É nesse nível inferior do edifício onde as linhas diagonais são vistas nos painéis de aço e vidro que delimitam o espaço interno e nas paredes da garagem. É nesse nível também onde a pedra avança desde os muros de arrimo ao interior como material de piso.
Para o piso e cobertura da residência, Bradke empregou a laje plana em concreto armado. Quanto aos revestimentos externos, o harmônico resultado estético foi obtido por meio da coerente composição entre cheios e vazios, saliências e reentrância, e pela cuidadosa mescla entre materiais de diferentes texturas, destacando-se entre eles o tijolo aparente, os elementos vazados e o vidro. A fachada frontal é marcada por peristilo, pórticos, colunata de pilares e pátio-jardim. São características da composição leveza, movimento e harmonia, obtidos pela composição entre cheios e vazios, saliências e reentrâncias, mescla entre materiais de diferentes texturas. Como elementos orgânicos integrados tem-se vegetação, água e pedras. Estação Ferroviária de Ribeirão Preto, São Paulo. O plano de necessidades da estação ferroviária previa 3 etapas: infraestrutura ferroviária e dependências da estação, complementação das atividades de apoio aos passageiros e setor comercial voltados ao bairro. Apenas a primeira etapa foi realizada. A estação é composta do conjunto linha férrea, 2 plataformas, 4 edificações destinadas a serviço, além do estacionamento. A cobertura consiste no conjunto de 38 módulos de parabolóide hiperbólico de concreto armado, cuja projeção quadrada mede 10 metros e 60 centímetros de lado, sendo sustentada por um pilar com seção quadrada de 45 centímetros. Os módulos estão distanciados por um vão de 40 centímetros, fechado no encontro das laterais por uma chapa de cimento vibrato. A altura do pilar é de 6 metros e a altura total do módulo é de 7,5 metros. A distância entre as plataformas é de 8,5 metros e a altura da plataforma é de 1 metro. O acesso à estação se dá ao mesmo nível da rua, sendo a mesma recuada para permitir a área de estacionamento. Residência Oscar Americano, 1952, convertida em Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, em 1970. Atualmente, junto ao grande parque que a circunda, funciona como museu de arte, aberto à visitação pública. A área do parque, preservada até os dias atuais, corresponde a 75 mil metros quadrados. A grandiosidade desse projeto não se restringe à importância das edificações em destaque, mas refere-se ao conjunto arquitetônico paisagístico que ele representa. Nessa obra, além de Bradke, foi envolvido o trabalho do paisagista Otávio Augusto Teixeira Mendes. Bradke tirou partido da topografia natural, implantando a casa em um dos pontos mais elevados do terreno. Assim, a casa pousa levemente sobre o terreno, sem que fosse necessária grande movimentação de terra. A volumetria desenvolve-se horizontalmente, sendo formada pela união de 2 retângulos de proposições distintas. Elevando-se cerca de 90 centímetros do nível do solo, o corpo da residência foi acomodado ao perfil do terreno, resultando em 2 pavimentos de áreas úteis semelhantes. Visualmente, o efeito é de pavimento único, pois o tratamento aberto e recuado, dado ao nível inferior, o distingue enquanto base de apoio ao corpo superior do edifício. A distinção entre base e corpo acompanha a setorização do programa. No nível inferior encontram-se as áreas de apoio, garagem, lavanderia, serviços diversos,
quartos e empregados, sala de jogos e estudos e área íntima da família. No nível superior, concentram-se as atividades principais como 5 dormitórios, todos suítes, copa, cozinha, sala de almoço, áreas específicas de recepção e amplo setor social. A disposição estrutural acompanha uma malha com 9 pilares no sentido longitudinal por 5 no sentido transversal, que definem um retângulo maior em planta. Unido a esse, um retângulo menor, resultado pelo acréscimo de 2 vãos longitudinais, mais um em balanço, avança na fachada norte. Nas fachadas são evidenciadas variações nas texturas dos materiais, o jogo de cheios e vazios e a gradação de transparência. Ao centro da planta, a continuidade visual espacial é acentuada pelo pátio integrado ao edifício, que desce do nível superior, acompanha o perfil do terreno e se prolonga como um cenário ajardinado. Na sala de estar, amplas aberturas envidraçadas integram interior e exterior, abrindo vistas para o pátio incorporado à volumetria. Ao mesmo tempo em que a casa incorpora o jardim, a casa também se opõe a ele por contraste e forma. São características da composição leveza, movimento, ritmo e harmonia, obtidos pela combinação entre cheios e vazios, saliência e reentrâncias, mescla entre materiais de diferentes texturas. Como elementos orgânicos integrados, tem-se vegetação, água e pedra. Além da residência, Braque também projetou o espaço destinado às atividades esportivas e ao lazer da família, conjunto que englobava uma quadra de esportes, uma piscina e um pavilhão que incluía extensa varanda, um bar com churrasqueira e vários vestiários. Em 1955, Braque ganha o concurso promovido pela Indústria e Comércio de Minérios S.A. ICOMI para planejar uma cidade no interior do estado do Amapá. A Vila Serra do Navio tem estrutura em um núcleo linear distendido que reúne e ordena as edificações e atividades de interesse coletivo, associando com áreas verdes urbanizadas 2 setores habitacionais. A Vila Serra do Navio é composta de praça, escola, hospital, habitações operárias, alojamentos de solteiros, estádio e quadras esportivas, habitação de pessoal de nível médio, habitações de funcionários graduados, e recepção, casa de hóspedes e alojamento de funcionários solteiros. O sistema viário é sempre externo, funcionando como escudo e garantindo o afastamento da floresta. O projeto se integra à paisagem e adequa o seu plano à topografia do terreno. Os sistemas viários são irregulares e não modificam o ambiente, dispensando terraplanagem. O sistema viário não define lotes ou alinhamentos para a construção das moradias. Variadas tipologias de residências são aplicadas às categorias profissionais. As residências são executadas em madeira, segundo uma técnica de pórticos longitudinais com nível variável que ligam diretamente as teças à peça horizontal do pórtico e assim dispensa tesouras do telhado, usadas para o clima local. A Vila Serra do Navio, no Amapá, que viveu os áureos tempos da exploração do manganês, foi tombada como Patrimônio Cultural Brasileiro em abril de 2010. Mesmo com as transformações sofridas, a vila mantém as características originais que a distinguem na história da ocupação da região norte
na arquitetura e urbanismo brasileiro. Apesar do desastre ambiental e social causado pela indústria e comércio de minério ICOME, com a extração do minério, a contaminação do terreno, dos lençóis freáticos, igarapés e águas subterrâneas por ferro, arsênico e manganês, o desafio de implantar uma cidade com as características da Vila Serra do Navio, no meio da floresta amazônica, levou à criação de um verdadeiro monumento da arquitetura e do urbanismo, onde as soluções propostas pela corrente modernista dialogam, interagem com as soluções construtivas locais, com o clima, a vegetação e principalmente com a cultura do lugar.